Salve, salve, tenente! Seja muito bem-vindo. Espero que você esteja bem. Semana de prova, semana do nosso concurso chegando, obviamente. A ideia da nossa gravação, da nossa aula de hoje, é tentar sanar as principais dúvidas, principalmente, óbvio, dos dois últimos concursos. Então, a ideia dessa aula é trabalhar todas as questões dos anos 2022 e 2021 também. E, claro, com as questões, a gente vai trabalhando ali os principais temas cobrados pela própria SpaceX. Tranquilo? Bom, o sargento, vamos começar? Antes de qualquer coisa, enfim, antes de tudo, eu espero que você esteja bem, espero que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja o que for, o horário que você estiver assistindo. E antes de iniciar qualquer questão, qualquer coisa, eu te convido a fazer isso aqui comigo. Isso aqui, o sargento, o tenente, desculpa. Isso aqui é a quantidade de questões, nesse caso, História do Brasil, tá? Cobradas entre 2018 e 2022. Tá? Fiz um recorte um pouco mais curto, né, mais enxuto do concurso, para que você entenda os conteúdos mais cobrados. Perceba a ênfase, claro, dada principalmente a segundo reinado, e com as questões, você vai ver como é cobrada a questão de crise do Império, a própria Guerra do Paraguai, tem questões desse período de cenário econômico, de segundo reinado, obviamente. Então, nessa última semana, nessa semana de revisão, né, melhor dizendo, dá uma atenção principalmente ao segundo reinado, dê uma atenção aqui, ó, à Primeira República. Faremos questões hoje sobre, por exemplo, República da Espada. No meio a tudo isso já apareceu questões como, por exemplo, de revoltas rurais, urbanas, casos de revolta chibata, revolta de Juazeiro, Canudos, sempre aparece na nossa prova da SpaceX. E fica atento também aqui a essa questão dos tratados coloniais. Fiz questão de colocar tratados coloniais porque aí não engloba apenas os tratados territoriais. Engloba também, por exemplo, nesse caso, uma questão sobre os tratados de Mitten. Tranquilo? E claro, além dos outros, das duas outras questões de tratado que envolve tratados territoriais. Tranquilo? A gente vai trabalhar nas provas de 2021 e 2022, caso tenham essas questões. Tranquilo? Então perceba a ênfase que é dada a esses conteúdos. Posteriormente, te convido a analisar esse gráfico também. Esse aqui já apenas de história geral, no mesmo recorte, 2018 a 2022. Tranquilo? Perceba a ênfase dada a iluminismo. Tranquilo? É característico da SpaceX. A SpaceX gosta de trabalhar principalmente os pensadores iluministas. Tranquilo? Aqui, claro, trabalhando também a questão do cenário não apenas político, mas também econômico, trabalhando a questão do liberalismo principalmente com Adam Smith. Perceba também Idade Média, conteúdo que a SpaceX gosta de trabalhar. Tranquilo? Tivemos questão no passado, questão em 2021 também. Então, assim, aí, também é um conteúdo que a própria PrEP gosta de cobrar. Fica atento também a Renascimento. E aí eu preciso que você fique bem atento, e principalmente as características deste Renascimento. Tranquilo? Mas tem um que eu queria dar uma maior ênfase ainda, que é aqui, ó, o penúltimo item, que é a questão da descolonização afroasiática. Cenário muito importante para a gente trabalhar, a questão de Angola, Moçambique, as questões da Ásia, sempre bom trabalhar também. E eu preciso que você tenha essa atenção. Provavelmente, você já deve ter visto nessa última semana de conteúdo, né, que antecede as nossas revisões. Mas assim, bem tranquilo quando cobrado. Tranquilo? Nenhum bicho de sete cabeças não. Beleza? Fica atento principalmente a esses conteúdos. Claro, porque ele destaca também aqui para a independência dos Estados Unidos. Tranquilo? Trabalhando as questões principalmente de antecedentes da independência. A questão ali, claro, dos impostos cobrados da própria Guerra dos 7 Anos também. Tem algumas questões que nós trabalharemos em cima disso. Tranquilo? Feito todo esse cenário, e eu espero que você tenha compreendido que a ideia aqui é você, nessa reta final agora, trabalhar aqueles conteúdos
que nesses últimos nesses últimos 4 anos foram os mais cobrados. Tranquilo? Bom, dito isso, vamos para a nossa prova de 2022, tá? Hoje começamos primeiro com 22 e posteriormente 21. Bom, vamos lá. Primeira questão ela é bem tranquila, tá? Primeira questão, a questão do ano passado, bem tranquila, tranquilíssima de se trabalhar. Tranquilo, não é nenhum absurdo essa questão, pelo contrário. Tranquilo, é uma das mais tranquilas da PrEP. A questão diz assim: durante o século XIX, a escravidão africana atingiu seu ponto máximo no Brasil. Lembra que essa questão da escravidão africana tem alguns problemas no século XIX. Né? Se a gente olha para o século XIX, a gente tem os tratados com os ingleses de 1810, especificamente aquele que é menos cobrado, que é o Tratado de Aliança e Amizade, que fala sobre essa questão de tráfico de africanos escravizados. A gente pode olhar para a lei Feijó, de 1831, né, ou Lei Antitráfico, que também trabalha essa questão do tráfico de escravos, tranquilo, a famosa lei para inglês ver. E claro, 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, fim do tráfico de escravos. Tranquilo? Existem alguns problemas até a primeira metade do século XIX, principalmente relacionados ao tráfico. Mas vamos ver o que a questão quer. Período em que o número de africanos obrigados a vir ao Brasil correspondeu a mais de 40% do total trazido desde o início do comércio negreiro. Ou seja, a gente vai ter quase 1.700.000 escravos desembarcando só em praticamente 50 anos, já que nós temos fim do tráfico em 1850, na metade do século. Navio negreiro no século XVI. Todavia, pode-se afirmar que a escravidão foi formalmente extinta no Brasil em 13 de maio de 1888. E antes do 13 de maio de 1888, e a promulgação da Lei Áurea é feita pela Princesa Isabel, tem alguns motivos para isso, né? Talvez a principal que nós podemos citar aqui é a questão do próprio Dom Pedro II estar doente e estar um pouco mais afastado do governo, a princesa ser a regente naquele momento. Mas tem alguns outros pontos que nós precisamos citar aqui, que você não pode ir para sua prova sem saber disso, que faz parte do cenário de crise do Império. Tranquilo? E relacionado, óbvio, a essa questão da escravidão. Então nós citamos, por exemplo, o pós-guerra do Paraguai, com militares, claro, dando essa ênfase ao anti-escravismo, mas, claro, com as leis protelatórias desse período, como a lei dos sexagenários, a própria lei do ventre livre, não de perspectivas, né, mas primeiro lei do ventre livre, né, posteriormente lei dos sexagenários, a ideia da lei do ventre livre ao ser humano que nasce livre a partir daquela data, claro, com alguns problemas, né, a questão, por exemplo, do pagamento de indenização do Estado, enfim, o controle do senhor sobre a criança também, e a lei dos sexagenários, claro, aí fica decidido que todo escravo acima de 60 anos se torna livre. Isso também é um problema, porque a média do escravo não chegava a 60 anos. Tranquilo? Então, esses são alguns dos antecedentes da própria Lei Áurea. Tranquilo? A Lei Áurea decreta, de fato, a abolição da escravidão. Era uma das bases do Império. Tranquilo? Sendo uma das bases do Império. O Império cai um ano depois, em 89. Beleza? Claro, depois de perder todas as suas bases, contando, claro, os escravistas, o exército e também a Igreja Católica. Tranquilo? Bom, dito isso, seguindo para a questão número 2. Essa questão é muito boa, tá? Questão de século XXI, que você vê tanto na aula de História quanto na aula de Geografia, mas que tem alguns detalhes importantes. Em 11 de setembro de 2011, completados hoje, inclusive, né, se eu não estiver enganado, são 22 anos, num contexto de radicalização crescente, um grupo fundamentalista islâmico lançou aviões comerciais sequestrados contra símbolos do poderio econômico norte-americano. Símbolo econômico, o World Trade Center, as Torres Gêmeas. Tranquilo? Lembre-se que o ataque é voltado para símbolo econômico, político e militar, né? Que é a questão do World Trade Center, o centro econômico, o Pentágono, esse centro militar, e a Casa Branca, esse centro político. Esse símbolo político, melhor dizendo. Tranquilo? Bom, a respeito do assunto, é correto afirmar que... Letra A. Essa questão é muito boa, a gente precisa fazer uma por uma. Como reação, os Estados Unidos invadiram posteriormente o Irã, sob o pretexto de que esse país possuía armas de destruição em massa que poderiam ser usadas por terroristas a qualquer momento. Não. A reação imediata do presidente
George W. Bush, é invadir não o Irã, mas o Afeganistão. Tranquilo? Fica atento em relação a isso. Letra B. O governo norte-americano declarou que, a partir de então, ou seja, após os ataques, adotaria guerra preventiva. Não é guerra preventiva, é guerra ao terror. Então aqui já tem o primeiro erro. Contra qualquer país que efetivamente atacasse os Estados Unidos. Não, aqui é guerra ao terror porque... e pode, né, nesse contexto aparecer como guerra preventiva também, né, mas o termo mais utilizado é guerra ao terror, que é invadir antes de qualquer ataque, né, e tentar impedir o ataque antes dele ocorrer. Dentro desse pretexto norte-americano do presidente George W. Bush. Desculpa. C. O governo talibã do Afeganistão, que acobertava Osama Bin Laden, seguiu no poder, apesar dos ataques norte-americanos. Lembrando que o Talibã ele não fica no poder no Afeganistão. Tá? Ainda em 2001, quando os Estados Unidos invade o Afeganistão, ele retira o Talibã do poder. O Talibã só retorna ao poder na saída das tropas americanas do Afeganistão, recentemente, se não estiver enganado, 2022, acho que é início de 2022, início de governo Biden, inclusive. Tranquilo? E aí, de fato, o Talibã retoma o poder. Bom, não pode ser letra C também. Letra D. Nos referidos atentados terroristas, morreram mais de 3 mil pessoas, de diferentes nacionalidades, sem que houvesse brasileiros entre as vítimas. Muito específico, né? Também não pode ser gabarito. O gabarito ele vai ser letra E. Nenhuma das anteriores estão corretas. Tranquilo? Bom, fica atento em relação a isso, óbvio, tá? A questão do World Trade Center, completados hoje, né? 22 anos, mas fica atento também a essa questão pós-Guerra Fria, né? A esse mundo, a forma como ele vai se moldar. E aí nas aulas nós sempre trabalhamos 2 cenários específicos, né? A questão econômica, que nós chamamos de um mundo multipolar, que aqui destacamos como uma chamada tríade econômica, formada por Estados Unidos, União Europeia e Japão. Não à toa, as 3 regiões que vão sofrer com a crise das hipotecas a partir de 2008. Né? A gente fala Estados Unidos em 2008, a União Europeia em 2009, 2010, e com a ideia dos PIGs, né, que você vê na aula de geografia, e posteriormente Japão em 2011, principalmente, né, na verdade, com o terremoto e também o tsunami, tranquilo? Que atinge a usina de Fukushima, tranquilo? Esse no cenário econômico. E no cenário militar, nós destacamos uma unipolaridade, aí claro, com os Estados Unidos, lembrando, esse cenário pós-Guerra Fria, tá? Ali na década de 90, início dos anos 2000, com os Estados Unidos se mostrando como uma grande potência militar do planeta. Inclusive, isso fica muito evidenciado na Guerra do Golfo, quando os Estados Unidos utiliza da chamada tática de tempestade no deserto. Tranquilo? Então fica atento em relação a esse cenário específico de pós-Guerra Fria. Tranquilo? Bom, seguindo para a próxima questão, nós temos essa que também trabalha a questão de século XX, né? Um pouco mais atual. Bom, deixa eu tirar aqui rapidinho para a gente conseguir ver toda a questão. A questão diz assim: no final da década de 50, reagindo à situação de dependência em relação aos Estados Unidos, um grupo de guerrilheiros, comandados por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, derrubou o Fulgêncio Batista do poder em Cuba, na chamada Revolução Cubana. Fidel permaneceria autocraticamente no poder por 49 anos. A respeito do assunto, ou seja, a respeito de Revolução Cubana, é correto afirmar o quê? Tranquilo? Vamos lá. Letra A. Em 1991, e lembrando, tá, antes da gente seguir nas alternativas, vai ressaltar que com a Revolução Cubana, com a deposição do Fulgêncio Batista, nós temos Cuba se tornando, obviamente, socialista, aliada à União Soviética e sofrendo invasões americanas, né, como é o caso da invasão à Baía dos Porcos, e também sanções econômicas, talvez a mais simbólica delas, a questão do embargo comercial a Cuba, né? Cuba vai viver problemas em relação ao comércio, quando vai ser flexibilizada no governo Barack Obama, né? Inclusive com questões que trabalham isso também. Se não estiver enganado, em 2015, a visita do presidente norte-americano a Fidel Castro, inclusive, tranquilo, tentando flexibilizar essas questões.
e, claro, posteriormente reforçadas com o governo Trump. Bom, letra A, em 91, com o fim da União Soviética, principal parceiro econômico de Cuba, isso está correto, a economia da ilha foi seriamente abalada, o que levou Fidel Castro a flexibilizar a economia, permitindo a abertura para atividades capitalistas e investindo no turismo. Foi o que nós citamos. É gabarito, letra A. Tranquilo? De fato, quando a gente tem ali a existência de uma União Soviética, até a década de 90, de fato, Cuba vive sanções em relação aos países capitalistas e, além disso, o único país que comercializa com Cuba é a própria União Soviética, além, claro, da região do leste europeu como um todo. Porém, com a dissolução da União Soviética em 91, nós temos Cuba se abrindo a esse mercado capitalista aos poucos. Não se abrindo, mas como a questão diz, né, flexibilizando o seu mercado. Tranquilo? Talvez, de novo, citando o grande símbolo dessa flexibilização, o encontro de Fidel Castro com Barack Obama entre 2014 e 2015. Tranquilo? Bom, vamos ver o erro nas outras alternativas. Vamos lá. Letra B diz assim: em 1963, na crise dos mísseis, um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, os Estados Unidos tentaram instalar uma base de mísseis na área de Guantánamo. Não. Primeiro que não é os Estados Unidos que vão tentar implementar bases de mísseis em Cuba. Tranquilo? São soviéticos. E não é na área de Guantánamo, não. É na área de São Cristóvão. Tranquilo? É claro, essa questão da área é muito mais específica, né? Bom, mas aqui bastava você entender que quem tenta instalar mísseis em Cuba não é os Estados Unidos e sim a União Soviética. E só lembrando, tá? Os Estados Unidos também vai ter mísseis apontados para a União Soviética instalados na Turquia. Beleza? Bom, letra C. A Revolução Cubana iniciou-se com um episódio que ficou conhecido como a invasão da Baía dos Porcos? Não. Isso é posterior, isso é uma ação dos Estados Unidos à Revolução Cubana. Tranquilo? E não o oposto. Tudo bem? Letra D. Nos 49 anos de governo de Fidel Castro, os cidadãos cubanos puderam viajar e emigrar livremente para onde desejassem? Durante os 49 anos, não. Tranquilo? A partir da década de 90, nós vamos ter uma maior flexibilização. Tranquilo? Essa aqui faz um contraponto importante com a letra A, inclusive. E por último, letra E. Além dos inegáveis avanços sociais alcançados, Cuba diversificou sua produção agrícola e conseguiu avançar na industrialização? Não, você entende que Cuba, claro, tem seus investimentos no setor agrícola principalmente, mas querendo ou não, ainda é uma região extremamente pobre. Tudo bem? Bom, gabarito então, sem nenhum erro, letra A, de fato, de acordo inclusive com o gabarito oficial. Tranquilo? Bom, próxima questão, de número 4. Questão bem tranquila também, tá? De novo, relembrando, tá? As 12 primeiras questões, prova de 2022. Tudo bem? Questão 4 diz assim: o movimento tenentista da década de 20 engloba a revolta do Forte de Copacabana, as revoltas de 1924, São Paulo e Rio Grande do Sul, né? E aí, lembrando, São Paulo, nós falamos em Revolta Paulista, que ocorre o maior bombardeio da cidade de São Paulo, inclusive. E no Rio Grande do Sul é chamada Revolução Gaúcha. Tranquilo? Naquele cenário contrário, a presença do Borges de Medeiros no poder do Estado. E a Coluna Prestes, de 24 a 26. Também citada aqui como talvez o grande movimento tenentista até esse período, de maior resistência, de maior duração. Nenhuma dessas revoltas produziu efeitos imediatos na estrutura política brasileira, mas mantiveram acesa a chama da revolta contra o poder e os privilégios das oligarquias. O movimento tenentista em si, né, os movimentos em si, eles são contrários à questão política, à questão do voto, à fraude eleitoral do período da Primeira República e, claro, principalmente contrários às oligarquias que estão no poder. Nesse caso, você lembra de São Paulo e Minas, política do café com leite. Tranquilo? Bom, associado às outras questões econômicas e políticas nos anos que se seguiram, esse movimento levou à República do Café com Leite? Não. O movimento ele luta contra essa república, contra esse sistema político. Tudo bem? Letra B. Revolução Constitucionalista de 37? Não. Primeiro que a Revolução Constitucionalista é de 32, não é 37. Tranquilo? E ela já é pós Primeira República. Tranquilo? Letra C. Revolução de 30.
sim, tem essa característica de ser um movimento tenentista, traz ali a figura do Getúlio Vargas, traz a figura do João Pessoa, que vão ser candidatos a presidente e vice, respectivamente. A própria figura do Antônio Carlos, líder da oligarquia mineira. As eleições de 30, né, com o Aston Luiz ainda como presidente, indicando Júlio Prestes, que vai ser candidato de oposição a Vargas. E claro, Júlio Prestes acaba sendo eleito, Vargas lidera o movimento na tomada de poder e na tomada de poder, do Aston Luiz. A Revolução de 30, como diz a própria questão, o gabarito vai ser letra C, ela dá fim à política do café com leite ou à República Velha. Tranquilo? Letra D, participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial não tem nada a ver com o movimento tenentista, tá? Queda de Getúlio Vargas também é pós Brasil na Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, desculpa, também não tem nada a ver com o movimento tenentista. Tranquilo? Questão bem tranquila, tá? Bastava lembrar também das datas, né? Vale a pena. Mas, de forma geral, questão bem tranquila. Tudo bem? Veremos outras questões bem tranquilas assim também. Questão 5. Essa questão, na época, foi muito chata. Quem fez a época a prova, né? Achou bem complicada a questão. Mas vamos lá, vamos com calma, vamos tentar deixar ela clara para vocês. A partir do século XVII, foram organizadas expedições patrocinadas por particulares. As bandeiras, a maioria partindo da Vila de São Paulo, com fins diversos em direção ao interior do território. Atualmente, há rodovias partindo de São Paulo capital, com traçado aproximado de rotas de bandeiras do passado e que levam o nome antigo de bandeirantes, a saber, rodovia Fernão Dias, em direção a Belo Horizonte, rodovia Raposo Tavares, em direção a Curitiba, e rodovia Anhanguera, em direção a Brasília. Tranquilo? É correto afirmar que as rotas que inspiraram essas denominações referem-se, respectivamente, a bandeiras de... Como essa questão não é difícil. O que tu vai fazer em Minas? O que o bandeirante vai fazer em Minas, melhor dizendo? Ele só pode ir para procurar ouro. E o bandeirante específico na procura de metais preciosos é o prospector, ou de prospecção. Dessa forma, quando tu entende que o primeiro ele é um bandeirante de prospecção, porque lembrando, o que tu vai fazer em Minas? Tu vai procurar ouro em Minas. Tranquilo? Tá indo pro interior do território. Então, no interior você vai encontrar ouro. Prospecção. Então, aqui, nessa questão, tu já anula. Tu já elimina letra C e letra E. Tranquilo? Como é que dava para fazer essa questão na época? Como provavelmente tu não conseguiria fazer a ligação com Curitiba, vai em Brasília. Brasília, ali na região próxima a Goiás, na região central do Brasil. O que tu vai fazer em Goiás? E aí lembra da aula, o professor sempre fala isso. Metais preciosos no Brasil não são descobertos só em Minas. Descobertos ali no século XVIII, né? Em Minas, Goiás e Mato Grosso. Distrito Federal, ali próxima à região de Goiás. O que tu vai fazer na região de Goiás? Procurar ouro, procurar metais preciosos. Que o bandeirante responsável por isso é também o de prospecção. Então você tem prospecção em primeiro e prospecção por último. Tranquilo? Como não pode ser a letra E, que fala prospecção por último, também não pode ser letra D, também não pode ser letra B. Gabarito só pode ser letra A. O professor, apresamento na região de Curitiba? Sim. Sim. Qual a função do bandeirante apresador, de apresamento ou preação, né? Para quem fez ESA, lembra dessa questão. Não é capturar indígenas e escravizados? Então você está indo numa região em direção ao sul do Brasil, atrás desses indígenas. Tranquilo? Gabarito de fato letra A, gente. Não tem erro nenhum nessa questão de número 5. Tudo bem? Bom, seguindo para a próxima questão. Antes de qualquer coisa, antes de seguir, deixa eu voltar aqui nessa aqui rapidinho. Nós falamos então de dois tipos de bandeirantismo, né? Prospector, aquele que é responsável pela procura de metais preciosos. Apresador, que é aquele que vai buscar
capturar indígenas e vendê-los como escravos. E faltava falar também aqui do sertanismo de contrato, que também é um tipo de bandeirantismo. Tranquilo? Responsável principalmente pela captura de escravos fugitivos, pela destruição de quilombos, atuando principalmente na região do sertão brasileiro, bem no interior do território de fato. Tranquilo? Contrato porque era assinado o contrato com o senhor à época. Tudo bem? Questão 6. Questão 6 é que é uma das questões de tratados, né? Deixa eu tirar a minha imagem daqui para aparecer toda a questão. Vamos lá, questão de número 6 diz assim. No período da União Ibérica, 1580 a 1640, lembra que a União Ibérica é a união dos tronos dos reinos português e espanhol, os limites estabelecidos no Tratado de Tordesilhas foram ignorados. Perceba que ele não fala que foram extintos, mas ignorados. Tordesilha vai existir até o Tratado de Madrid. Tranquilo? O Tratado de Madrid é quem substitui o Tratado de Tordesilhas. Então, como ele diz, nesse momento existe o Tratado de Tordesilhas, ele só é ignorado. Desculpa. Tanto por portugueses quanto por espanhóis. Uma vez que Portugal estava integrado ao reino espanhol. Tu pode até imaginar que não faz sentido. Na tua cabeça existe o Tratado de Tordesilhas sendo o único reino agora. Porém, existe, tá? Ao término da União, foi necessário negociar e fixar novas fronteiras coloniais. A respeito do assunto é correto afirmar, ou seja, tratados territoriais. Letra A. O despeito aos limites estabelecidos no Tratado de Tordesilhas restringiu-se à região da América do Sul. Não, gente. Lembra que o Tratado de Tordesilhas, ele divide o globo, tá? Não é só a América do Sul, não. A gente cita ali a questão só da América do Sul porque envolve o Brasil. Tranquilo? Mas é um meridiano. Tudo bem? Bom, letra B. O Tratado de Madrid foi cumprido integralmente por ambas as partes até sua revogação? Óbvio que não. Óbvio que não, gente. O Tratado de Madrid, inclusive, gera conflitos. Né? Gera, talvez o principal deles, as guerras guaraníticas. Tranquilo? Até porque Portugal vai ocupar a região de Sete Povos das Missões. A Espanha, ocupa a colônia do Sacramento. Lembra que a colônia do Sacramento é o atual Uruguai. E os Sete Povos das Missões, uma região que fica no Rio Grande do Sul. Tudo bem? Não pode ser letra B por conta disso. Letra C. O Tratado de Santo Ildefonso, 1777, levou à Guerra Guaranítica? Não. O tratado que leva à Guerra Guaranítica é o de Madrid. Tranquilo? É o de Madrid. De fato, o restante está ali correto. Violenta, luta armada envolvendo portugueses, espanhóis e indígenas. Mas o que leva à Guerra Guaranítica é o Tratado de Madrid. Tranquilo? Não pode ser letra C também. Letra D. As fronteiras constantes no Tratado de Badajoz, 1801, confirmavam aquelas que, basicamente, tinham sido definidas pelo Tratado de Madrid. Tá correto isso aqui. Tranquilo? Isso aqui tá correto. Tudo bem? Dito isso, por que tá correto? O Tratado de Badajoz, a gente costuma dizer que ele redefiniu o Tratado de Madrid. Tranquilo? E o Tratado de Madrid fala sobre o quê? Fala sobre o território da colônia do Sacramento pertencente à Espanha e o território dos Sete Povos pertencente dos Sete Povos, a Portugal. Na prática, para resumir melhor o Tratado de Madrid, costumamos dizer que ele define as condições atuais do Brasil, as condições territoriais do Brasil, com a exceção do Acre. Tranquilo? Tudo bem? Por isso é gabarito. Por que não pode ser letra E? Letra E diz assim: os Sete Povos das Missões, hoje solo gaúcho, está correto, foram fundados pelos portugueses, em consequência da fundação da colônia do Sacramento, hoje solo uruguaio, pelos espanhóis. Na verdade é o oposto, gente. Tudo bem? Na verdade é o oposto. Tudo bem? Gabarito, de fato, letra D, sem nenhum erro. Próxima questão. Bem tranquila também essa questão. Tranquilo? Perceba que tem aquelas questões bem mais problemáticas no sentido de mais complicadas, né?
E tem outras questões bem tranquilas. Essa é uma das questões tranquilas. Questões assim, no início da década de 90, ganhou impulso, inclusive no Brasil, uma ideologia contrária ao Estado intervencionista e protecionista, com a defesa do Estado mínimo. Só aqui, gente, tu já mata a questão, entendendo que a política é a política neoliberal. Tranquilo? Adotada no Brasil pelo governo Fernando Collor de Mello, em 1990 de fato. Porém, vale ressaltar, principalmente você da SpaceX, que em 1989, com lideranças como FMI, Banco Mundial, o Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos à época, a própria primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, se reúnem no chamado Consenso de Washington, que buscava moldar políticas para recuperar economias enfraquecidas, em crise, principalmente na América do Sul. Tranquilo? E aí é onde surge a chamada cartilha neoliberal. Tranquilo? Vai ser adotado, como nós estamos, pelo presidente Fernando Collor de Mello no Brasil, que falava assim, privatização, flexibilização de leis trabalhistas, abertura de mercado, enfim, como o próprio enunciado diz, é o Estado mínimo. O Estado intervém o menos possível. Tudo bem? Traz aquela característica liberal. Tranquilo? Que vai ser assim, principalmente no governo FHC também, com as questões das privatizações. E fica atento também que nessa política do Fernando Collor de Mello, nós teremos a primeira empresa privatizada do Brasil, que vai ser a Uzi Minas. Tudo bem? Bom, questão bem tranquila, inclusive, passamos bem rápido por ela, acho que deu para comentar um pouco sobre isso. Mas antes da gente seguir, preciso citar algumas outras coisas também. O SpaceX gosta de trabalhar também o tema, né? Não caiu nem em 2022 nem em 2021, porém, cobradas em, se eu estiver enganado, 18 e 19, que é a questão dos... Putz, fugiu o nome agora. A questão dos planos econômicos. Tranquilo? Desse período de redemocratização. Fica atento aos planos do governo Sarney. Então a gente fala ali de plano cruzado, fala de plano Bresser, plano verão. Tranquilo? Fica atento. É clássico de Sarney falarmos em, principalmente, óbvio, na questão de congelamento, seja de preços ou de salários. E de salários, tudo bem? Então fica atento, falou-se em congelamento, falou-se em governo Sarney. E fica atento também a uma outra coisa. Tem uma questão da SpaceX, que ela é bem difundida, provavelmente você já fez, você que está fazendo revisão há um bom tempo, que é a ordem que ele pede, né, das questões dos acordos econômicos. Tranquilo? E aí eu preciso que você entenda que a sequência é plano cruzado, plano Bresser, plano verão, plano Collor ou Brasil Novo, plano real. Tranquilo? Não esquece disso. Plano Collor ou Brasil Novo, implementação das políticas neoliberais que você viu agora. Show de bola? Seguindo então. Boa questão. Essa trabalhada no ano passado. Questão 8 diz assim: no contexto da descolonização do continente africano, uma das últimas regiões a conquistar a independência foi a que se encontrava sob dominação portuguesa. Pode-se dizer que o estopim do processo de libertação dessas colônias portuguesas em meados da década de 70 foi... E aí, gente, essa questão ela é bem tranquila. Tranquilo? Porque, Revolução do Porto, isso aqui é 1821, gente. 1820, desculpa. Século XIX. Retorno de Dom João VI a Portugal. Não pode ser. O gabarito é a Revolução dos Cravos. Conflito contra, ou melhor, a revolução contra o salazarismo, né? Salazar, quem estava no poder e era fascista, ditador, até a década de 70 em Portugal, e que mantinha, principalmente Angola e Moçambique, sob seu domínio. Tranquilo? Desde o período de expansão marítima. Olha o nível que se chegou. E claro, todo o movimento, além das questões internas portuguesas, também se dá pela libertação desses países. O mundo vivia um cenário de libertação. O Vietnã, a região da Indochina libertada pela França, para regiões como a Índia libertada pela Inglaterra. Claro, tivemos movimentos para isso, né? O mundo está vivendo esse cenário
de libertação, ou o que nós citamos como um título de aula, descolonização. Tranquilo? Chamada descolonização afroasiática. Bom, a questão da Revolução dos Cravos está voltada para essa luta contra o salazarismo, como foi citado. Tranquilo? Porém, o conflito se dá entre militares. E como diferenciar esses militares? Aqueles pró-Salazar e aqueles contrários a Salazar. Todos aqueles que são contrários a Salazar vão ter um cravo ou na roupa ou no fuzil. Tranquilo? E aí, diferenciando, óbvio, claro, tá? Isso vem de um vendedor de cravos na região de Portugal, enfim. Que toda vez que passava um militar contrário a Salazar, ele ia lá e colocava, enfim, para poder diferenciar. Tranquilo? A Primavera de Praga é, entre aspas, a libertação da Tchecoslováquia. Tranquilo? Em relação ao domínio soviético. A Intifada nunca foi cobrada como gabarito. E, por fim, o fim do regime do Apartheid, esse que é na África do Sul, na década de 90, quando Nelson Mandela chega ao poder. Tudo bem? O Apartheid, lei de segregação racial na África do Sul. Tudo bem? Nelson Mandela é quem vai extinguir esse tipo de regime. Próxima questão. Questão de Renascimento. Bem tranquilo ano passado e de boa para se trabalhar, tá? Número 9 diz assim: o Renascimento ou Renascença? Movimento de inspiração humanista que se desenvolveu entre os séculos XV e XVI, surgiu na Itália e expandiu-se por várias partes da Europa. Assim como nas artes, a ciência europeia passou por um impulso inovador nesse período. Sim, nós à toa falamos ali em Isaac Newton, por exemplo, do próprio Galileu Galilei, o Kepler, são alguns dos exemplos que inclusive estão nas alternativas. Porém, não é gabarito. Porque a pergunta é assim: refutando a teoria geocêntrica, o que é a teoria geocêntrica? A teoria da igreja à época, que dizia que a Terra era o centro do universo. Tranquilo? Surgiu o heliocentrismo. O que é o heliocentrismo? Diz o oposto, que a Terra não está no centro do universo. Quem está no centro do universo é o Sol. Tudo bem? Teoria desenvolvida pelo sacerdote católico e astrônomo Nicolau Copérnico. Tranquilo? Claro, posteriormente o Galileu vai afirmar a teoria novamente, tá? E aí o Galileu é quem é morto na fogueira. Provavelmente você deve lembrar dessa história durante o seu período de preparação. Tranquilo? Porém, a teoria ela é desenvolvida pelo Copérnico, o Galileu ele só vai afirmá-la. Tudo bem? Bom, questão bem tranquila, tá? E outra coisa, toda vez que a gente fala em Renascimento, fica atento à questão, como nós citamos, das características do Renascimento. E tem uma macete para tu lembrar. Que inclusive aprendi com o professor que me deu aula, e que hoje é colega, claro, de sala dos professores, Marconi. Isso aqui. Então nós falamos em cientificismo, antropocentrismo, racionalismo, individualismo, naturalismo, hedonismo e otimismo. São as principais características do Renascimento. Tudo bem? Lembra de uma outra coisa também. Qual o centro do Renascimento? Península Itálica. Tranquilo? Especificamente a cidade de Florença. Tudo bem? Claro que podem aparecer outras, como Milão, como Veneza, também, mas principalmente o destaque maior era para a região de Florença. Tranquilo? Não esquece disso. E lembra de uma outra coisa também. Existe uma mudança nesse período. A ideia do teocentrismo é refutada para a introdução da teoria antropocêntrica. Então sai a ideia de que Deus, que é o centro de todos os estudos, e é colocado o ser humano como centro de todos esses estudos. Tranquilo? Fica atento em relação a isso. Próxima questão. Questão 10 diz assim: a tentativa do rei Jaime II de impor o catolicismo aos ingleses, contrariando o parlamento da maioria protestante, levou este último a convidar o príncipe holandês Guilherme de Orange
casado com a filha protestante Jaime II, a ocupar o trono. Ou seja, o que o texto está dizendo? Que Jaime II tenta impor o catolicismo, o parlamento não aceita, e o próprio parlamento é quem convida Guilherme de Orange a assumir o trono. Tudo bem? Guilherme, então, entrou na Inglaterra com seu exército e destronou o sogro, ou seja, tirou Jaime II do poder. No movimento que ficou conhecido como Revolução Gloriosa. Relativamente a esse momento histórico, analise as assertivas abaixo. Vamos lá. Ih, eu tenho que tirar minha imagem daqui. Calma aí, rapidinho que eu demoro. Porque tem a letra C ali. Afirmativa 1 diz assim: Guilherme de Orange jurou obedecer à Declaração de Direitos, o Bill of Rights, que passou a vigorar na Inglaterra desde então. De fato é correto. Inclusive, isso é um dos motivos para que fosse Guilherme de Orange o convidado a assumir o trono pelo parlamento. Tranquilo? A Declaração dos Direitos, dentre várias ações que ele vai impor, a principal delas é a submissão do rei ao parlamento. Tranquilo? 2. O processo revolucionário inglês foi inspirado nas ideias do pensador político Maquiavel. Não faz sentido. Maquiavel defendia um poder centralizado, inclusive. Tranquilo? 3. Aqui só lembrando, tá? A Revolução Gloriosa é um dos primeiros movimentos de caráter liberal, que vai descentralizar o poder das mãos do rei. Claro, controlando esse poder a partir de agora o parlamento. 3. A Revolução de Inspiração Liberal, olha o que nós estamos, favoreceu o desenvolvimento do capitalismo e expansão dos negócios da burguesia. De fato, quem ocupava o parlamento nesse momento era a burguesia. Inclusive, ela vai manter o voto censitário por bastante tempo. Tranquilo? Colaborando para o pioneirismo inglês na vindoura Revolução Industrial. Corretíssimo. É um dos principais motivos que leva a Inglaterra a ser pioneira no processo de Revolução Industrial. Claro, além porque consegue, de fato, ter a relação de união entre política e economia, né? Então a gente tem ali uma burguesia que concentra esse poder econômico e que agora concentra também esse poder político, então isso traz essa característica para esse pioneirismo, além de toda a reserva de capital, todo o acúmulo de capital, o qual a Inglaterra vai fazer. Tranquilo? Então a afirmativa 3 correta. Show de bola? E a afirmativa 4, a partir da Revolução Gloriosa, tornou-se comum dizer que na Inglaterra o rei reina, mas quem governa é o parlamento. Claramente corretíssima. Pode aparecer assim, pode aparecer como o rei reina, mas não governa. Enfim, corretíssima afirmativa 4. O gabarito ele só pode ser 1, 3 e 4. A 2 é a única incorreta. Então só pode ser gabarito letra C. Tranquilo? Acho que foi bem tranquila essa, né? Parecia complicada. Tem a questão ali, pode ser aquela de analisar a afirmativa, mas por fim, acredito que tenha sido bem tranquilo. Bom, próxima questão. Boa questão. O feudalismo termina quando os mortos, que a Igreja Católica havia colocado no centro do espaço social, são reconduzidos para fora das cidades e aldeias. Com essa metáfora, Jerome Bachet quis destacar que no final da Idade Média, como medida sanitária, ocorreu uma exumação generalizada de restos mortais nos cemitérios urbanos. Olha lá de novo, ó. O feudalismo termina quando os mortos que a igreja havia colocado no centro do espaço social são reconduzidos para fora das cidades e aldeias. Bom, há de se discutir. B. A modificação dos cortejos fúnebres que passaram a percorrer itinerários fora dos centros urbanos não me parece fazer sentido. Tranquilo? Próxima. C. A proibição da construção de cemitérios em áreas urbanas. Também não me parece ser, porque não se fala sobre isso em momento algum. D. A proibição do sepultamento de suicidas em solo santo. Não se fala em suicidas também. Não me faz imaginar ser gabarito. Letra E. Que a presença de cemitérios no centro das cidades e aldeias, em torno de lugares de culto religioso,
pode ser considerada um elemento marcante da sociedade feudal. Opa, essa dá para discutir em relação à letra A. Porque olha lá, ó, que a presença dos cemitérios no centro das cidades e aldeias, em torno de lugares de culto religioso, pode ser considerada um elemento marcante da sociedade feudal. Aí vamos no texto de novo. O feudalismo termina quando os mortos que a igreja havia colocado no centro do espaço. Isso aqui me faz marcar a letra E. Por quê? Quando ele diz aqui na letra E, ó, que em torno de lugares de culto religioso, o texto me diz aqui, ó, que a igreja havia colocado no centro do espaço social. Isso me faz ver que gabarito é letra E, segundo o oficial, e que eu concordo com ele. Faz extremamente sentido. Professor, então por que não vai ser letra A? Porque ele vai dizer assim, ó, que no final da Idade Média, como medida sanitária, não é medida sanitária nesse momento, é uma questão social. Tranquilo? É uma questão de colocar, de tentar mostrar que a igreja não controla mais a sociedade pós-Idade Média. Tranquilo? Por isso para mim, não faz sentido ser letra A. Mas faz muito sentido ser letra E. Tranquilo? Boa questão. Bom, última questão de 2022, a mais tranquila. Inclusive, a SpaceX já cobrou uma extremamente parecida. Diz assim: a Revolução Industrial pode ser definida como uma transformação sem precedentes no modo de produzir mercadorias, de viver e de pensar que impressionou muito os homens e as mulheres que a vivenciaram. O país pioneiro da industrialização foi a Inglaterra, gente. Não tem nem o que se discutir aqui. Tranquilo? Aqui é questão de lembrar quem é o pioneiro. Tranquilo? Todos os outros, Estados Unidos, Alemanha, França e Japão, são são líderes de uma segunda revolução industrial. Tranquilo? Bom, para a gente finalizar, prova de 2022 bem tranquila, tá? Uma ou outra questão ali mais complexa, mas de forma geral bem tranquila. Tranquilo? Bom, seguimos para a prova de 2021. Começando com uma questão que ela pode causar algumas confusões. Tudo bem? Vamos lá, a questão diz assim: no processo de descolonização da África, no contexto da Guerra Fria, os movimentos nacionalistas antagônicos que surgiram naquele continente, alinhados com o capitalismo ou com o socialismo, frequentemente recebiam um apoio externo. Em Moçambique, após sua independência, surgiu a Resistência Nacional Moçambicana, apoiada. Nesse caso, também uma questão bem específica, nesse caso, o gabarito é a letra A, gente, apoiada pela África do Sul. O professor achei que seria por Angola. Muita gente à época marcou Angola. Por que não é Angola? Porque Angola está se tornando independente no mesmo período. Angola também vai haver guerra civil no mesmo período que Moçambique. Ambas vão ter conflitos, né, internos de 75 até 90, 91, 92, na verdade. Entende? Ambas terão a criação de suas frentes de resistência. Tranquilo? Bom, não é por Cuba. Cuba se chama socialista e está, inclusive, com o seu mercado fechado. Não tem nem como dar esse suporte militar. Portugal é quem está libertando, entre aspas, esses países. Tranquilo? E aí, claro, não pode ser letra A, porque a gente tem sim um país, que é a África do Sul. Gabarito letra A. 14. A participação portuguesa no comércio europeu ganhou impulso no início do século XV, no contexto das grandes navegações que se iniciaram nesse período. A primeira ação imperialista dos portugueses, a partir da qual os súditos do rei Dom João I sentiram-se seguros para iniciar seu avanço por mares nunca antes navegados, foi. Ou seja, ele está te perguntando o seguinte, olha aqui, ó. A primeira ação imperialista dos portugueses, a partir do qual os súditos de Dom João I sentiram-se seguros para iniciar. Esse é o ponto-chave da questão. Iniciar o avanço, iniciar. Tu vê na sua aula de expansão marítima como a primeira região conquistada. Portugal, você sabe que é o pioneiro no processo de expansão marítima.
E tem aquela região que é o marco inicial da expansão, que é a tomada de Ceuta em 1415. Tranquilo? É o marco inicial da expansão portuguesa. Tranquilo? A gente tem a chegada dos espanhóis no continente americano, com Cabral em 1492. A gente tem, de fato, a chegada dos portugueses a Calicut, ali está Calcutá, né? Mas seria a Calicut nas Índias, com Vasco da Gama, em 1498. A gente tem a ultrapassagem do Cabo da Boa Esperança pelo Bartolomeu Dias, em 1488. E a chegada ao Brasil com Cabral, em 1500. Tranquilo? Mas o início, o marco inicial é a tomada de Ceuta. E fica atento a uma outra coisa também. Não sei se você percebeu, mas a essa questão aqui, ó, imperialista. Comentamos sempre nas aulas que imperialismo, mesmo que nós trabalhamos de forma separada, voltado para o século XIX, podendo chamar aulas, né, de imperialismo ou neocolonialismo, mas entenda que imperialismo é um conceito que vem desde a antiguidade, trabalhado até nos dias de hoje. Então a gente fala no imperialismo. O que é o imperialismo na sua base, né? Imperialismo é quando um país, principalmente, né, ele tem ações para além do seu território. Tranquilo? Então, seja ações política, econômica, militar, cultural, para além do território. E aí são vários tipos de imperialismo. Na antiguidade a gente tem o caso de Roma, talvez o mais específico, que é a ação militar para além do seu território. Na Idade Média a gente tem uma questão religiosa, que é da Igreja Católica, que é uma ação imperialista. Se eu não estiver enganado, na prova de 2021 que tem essa questão, que o gabarito é esse, inclusive. Se a gente olha para a Idade Moderna, a questão atual, né, falando dessa ação imperialista portuguesa, para a Idade Contemporânea, século XIX, então, a gente tem aquela fase do século XIX de imperialismo no continente africano, asiático, principalmente. Enfim, a gente fala hoje nos Estados Unidos também, de forma cultural e econômica, na atualidade. São alguns desses exemplos que nós podemos citar de imperialismo. Tranquilo? Lembra que imperialismo é acima de tudo um conceito. Bom, próxima questão, bem tranquila também. Característica das PSECs, cobrar iluminismo. O pensamento de, entre aspas, libertação do século XVIII, chamado século das luzes. A principal característica do iluminismo, movimento de ideias, que se desenvolveu na Europa Ocidental entre o final do século XVII e o final do século XVIII, é a crença na razão humana e no seu potencial. A enciclopédia, obra que começou a ser publicada na França em 1751, que abrange boa parte das literaturas da época, foi organizada pelo matemático Jean D'Alembert e pelo filósofo. Todo professor trabalha dessa forma. Falou-se em enciclopédia, fala-se em dois autores, D'Alembert e Denis Diderot. Gabarito, letra C. Essa não tem como errar. Não dá para aceitar erro numa questão assim. Tá ouvindo? Ainda mais você que está se preparando. Próximo. Bem tranquilo. A primeira Constituição da República, apesar de instituir o direito de voto aos cidadãos, com diversas exceções, né? Então a gente fala ali da mulher não poder votar, do analfabeto, de soldados, padres, enfim, nenhum deles pode votar, são essas exceções. Determinou que na primeira eleição caberia à Assembleia Constituinte escolher o presidente e o vice-presidente. Quando foram então escolhidos o Marechal Deodoro da Fonseca como presidente, dando continuidade ao seu governo provisório, e o Marechal Floriano Peixoto como seu vice, mesmo sendo de chapas diferentes. Ou seja, Marechal Floriano era a oposição a Deodoro. Encerrava-se assim o período conhecido como República da Espada. O período República da Espada vai de 1889 até 1894, período governado por militares, quais Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Esse período é o período de República das Espadas. O que você precisa ficar atento nesse período? O que você precisa ficar atento nesse período? Bom, acima de tudo, preciso que você fique atento. Não, calma aí, gente. Calma aí, não, acho que eu dei mole aqui. Porque vamos lá, deixa eu apagar até aqui a marcação. Vamos lá, vamos fazer essa questão de novo. Ó. A primeira Constituição da República, apesar de instituir o direito de voto aos cidadãos,
com diversas exceções, determinou que na primeira eleição caberia à Assembleia Constituinte escolher o presidente e o vice, quando foram então escolhidos Marechal Deodoro e Floriano, mesmo sendo chapas diferentes. Encerrava-se assim o período conhecido, eu dei mole, desculpa. Encerrava-se assim o governo provisório. Desculpa, erro bobíssimo meu. Tranquilo? Como dito, né? Questão extremamente tranquila. Pelo contrário, tem continuidade a República das Espadas. Inclusive, eu acho que eu citei aqui, né? A chegada dos dois ao poder dá continuidade a isso, né? A República das Espadas vai de 89 com Deodoro, finalizada em 1894 com Floriano. É final do governo provisório de Deodoro. Foi mal, erro infantil meu. Tranquilo? Deus me livre. Vamos até pro próximo. Essa questão aqui é muito boa. Essa questão ela é espetacular. A questão diz assim: até o início de 1942, na Segunda Guerra Mundial, as tropas do eixo Roma, Berlim, Tóquio dominaram a guerra. A partir daí, iniciou-se a sua derrocada, com sucessivas derrotas e avanços dos aliados retomando e libertando territórios conquistados pelo eixo. Sobre esse assunto, analise as assertivas abaixo. Deixa eu tirar a minha imagem daqui de novo, porque tem que aparecer a letra C ali, e ela não está aparecendo toda. Bom, afirmativa 1. A primeira frente de luta dos aliados, que marcharia pouco a pouco em direção a Berlim, foi possibilitada pela derrota nazista na Batalha de Stalingrado na União Soviética. Isso aqui, nós falamos de Stalingrado, o maior conflito da Segunda Guerra, e é extremamente correta. Tranquilo? É o primeiro avanço, sim, aliado. Tranquilo? 2. A segunda frente aliada foi criada a partir do desembarque na Normandia no dia D. Sim. Inclusive com a chamada Operação Overlord. É o desembarque na França para retomar o país. Tranquilo? A segunda está correta. 3. A terceira frente, avançando pela Itália, iniciou-se após a vitória aliada na Batalha de El Alamein no Egito? Não. A terceira frente, ela desembarca diretamente na Itália. No sul da Itália, inclusive, tá? Não é uma frente que vem do norte da África, não. Tranquilo? Afirmativa 3, incorreta. E afirmativa 4. A primeira grande derrota da marinha japonesa aconteceu na Batalha de Midway. Também está correto. Talvez o segundo grande conflito no Pacífico. Não, o primeiro não tem como não lembrar de Pearl Harbor, que é a entrada dos americanos na guerra. Porém, a grande batalha entre os dois é a Batalha de Midway no Pacífico. Tu viu que deu uma parada errada aí, né? Porque tu viu que tem 3 corretas. 1, 2 e 3. Só que, como é que tu mata essa questão? Ela é bem tranquila de se matar, ó. Preste atenção. Assinale a alternativa que apresenta somente assertivas corretas dentre as apresentadas. Essa questão é boa porque ela não quer todas as que estão corretas. Ela quer a alternativa que estão citadas apenas corretas. Se tu vai na letra A letra A diz que 1 e 2 estão corretas e 3. Só que a 3 está errada. Então não pode ser. A B, 2, 3. 3 está errada. A C, 3 está errada. A letra E, 3 está errada. Gabarito, letra C. Letra D, desculpa. Mesmo com a 2 estando correta, mas a questão ela não pede todas as corretas. Ela pede aquela que apresenta somente assertivas corretas. Mesmo que a 2 esteja correta, ela não precisa estar no gabarito. Gabarito, letra D. Por isso é que essa questão é muito boa. Tranquilo? Excelente questão. Próximo. Eita, essa eu tenho que tirar minha imagem de novo. Vamos lá. Em 1580, o rei de Portugal morreu sem deixar herdeiros, Dom Sebastião. E na disputa pelo trono que se seguiu, saiu-se vencedor Filipe II, então rei da Espanha. Com isso, teve início o período conhecido como União Ibérica, que se estendeu por 60 anos e no qual, dentre outras consequências, os inimigos da Espanha passaram a ser também de Portugal. A respeito desse período, é correto afirmar que: letra A. Portugal manteve certa autonomia na gestão de suas colônias? Sim. Inclusive no Brasil mantém-se culturas portuguesas, o idioma continua sendo português. Existe a manutenção, inclusive, das
administrações portuguesas. O problema é o restante, né? Inclusive no tocante às relações comerciais que já possuía. Não, aqui é onde há mudança. E essa mudança envolve a Holanda. Tranquilo? Portugal era parceiro comercial holandês. A Holanda fazia parte do comércio de cana-de-açúcar junto a Portugal. Porém, no século XVII, com a União Ibérica, a Espanha vai embargar esse comércio. Tranquilo? Ele vai embargar a Holanda de forma geral, né? A Holanda vai ser proibida de comercializar com as colônias portuguesas, nesse caso, colônias ibéricas. Tranquilo? Então, não há essa autonomia nas relações comerciais, não. Por isso, a letra A ela está incorreta. Letra B. A ocupação do território pelos colonos portugueses foi temporariamente freada em função da ocupação holandesa no Nordeste, quando os esforços foram concentrados em recuperar a área invadida. Mas a pergunta é sobre toda a União Ibérica, né? E em relação à União Ibérica, pelo contrário. No período de União Ibérica, quando nós temos o maior avanço de colonos ao interior do território, ou seja, de fato a expansão territorial do Brasil ocorrendo durante o período de União Ibérica. C. Durante um certo período, os holandeses assumiram o controle do tráfico negreiro no Atlântico Sul, mas isso não modificou o fluxo de escravos africanos para o Brasil, pois dada a elevada lucratividade do negócio, seguiram suprindo a demanda por escravos em toda a colônia. Claro que não, gente. Portugal vai comercializar seus escravos. A Espanha comercializa escravos nesse momento com o território que é dela, que nesse caso já é o Brasil no período de União Ibérica. Não pode ser letra C. Letra D. Foram enviados ao Brasil visitadores do Tribunal do Santo Ofício, com a missão de apurar o que essas autoridades consideravam desvios, como as chamadas práticas judaizantes, relacionadas aos costumes da religião judaica. Ou seja, o Tribunal do Santo Ofício ele não é instalado no Brasil, porém ele atua com visitações, tranquilo? Que vai condenar principalmente aqueles chamados cristãos novos, que na prática são judeus convertidos ao catolicismo, tranquilo? Porém convertidos que mantêm as suas práticas judaicas. De fato, mantém-se durante todo o período colonial brasileiro. Aparentemente parece ser gabarito. Letra E. A insurreição pernambucana foi marcada por 2 vitórias surpreendentes dos holandeses? Não. Inclusive ele estaria as batalhas dos Guararapes. Pelo contrário, a vitória primordial dos portugueses. Tranquilo? Gabarito é a letra D mesmo, sem nenhum erro, sem medo de errar. Próxima questão. Preciso manter... não, mas acho que dá pra colocar minha carinha aí, ó. 19. Relativamente ao processo de independência dos Estados Unidos, é correto afirmar que... Bom, letra A. As revoluções inglesas do século XVII e o envolvimento inglês em guerras na Europa contribuíram para o fortalecimento do fiscalismo estabelecido pela metrópole? Não, o aumento desse fiscalismo se dá pelo conflito que ocorre na Europa, mas em parte se desenvolve na América, que é a Guerra dos 7 Anos, envolvendo Inglaterra e França. Tranquilo? Inclusive, com disputas no território ali, entre 3 colônias e o território da Louisiana. Tranquilo? Que na época era território francês. Não pode ser letra A. E sem falar que o conflito eles no século XVIII. B. Os progressos da Revolução Industrial durante o século XVIII levaram o reino inglês a lançar-se em busca de novos mercados consumidores, o que não incluía as 13 colônias. Gente, você está falando do mercado consumidor. Claro que tu quer vender para a tua colônia. Isso aqui é meio óbvio, então não faz sentido nenhum. Não dá para ser gabarito nem letra A e nem letra B por enquanto. Tranquilo? C. Para justificar o aumento da cobrança de impostos das 13 colônias, os ingleses argumentaram que a Guerra dos 7 Anos, como nós citamos contra a França, desenrolara-se parcialmente em território norte-americano e, desse modo, em defesa da América Inglesa. Muito provavelmente é gabarito, eu já vou deixar inclusive marcado. Letra D. O Sugar Act, Lei do Açúcar, em 1764, e o Stamp Act, Lei do Selo, em 1765, não chegaram a prejudicar os interesses dos colonos por deixar de fora as 13 colônias. Pelo contrário. Essas leis, elas são nas 13 colônias. Essas leis prejudicam os interesses dos colonos. Lei do selo, lei do açúcar, lei da hospedagem, posteriormente lei do chá,
Todas essas leis vão prejudicar. Tranquilo? Muito errada a letra D. Letra E. O Thiers Act, Lei do Chá, em 1773, acabou com o monopólio desse produto pela Companhia das Índias Orientais, sediada em Londres. Pelo contrário, a Lei do Chá ela dá o monopólio à companhia, e aí, se quiser acrescentar, Companhia Inglesa das Índias Orientais. Tranquilo? É o oposto. O monopólio é dado, não retirado. Tranquilo? Então, ela já está incorreta. Gabarito, de fato, letra C, como nós já deixamos lá marcado. Tranquilo? Seguindo. Tá acabando. 1 hora, quase 1h10 já, hein? Questão 20. Boa questão de milagre econômico, tá? A gente costuma citar aqui, dificilmente, SpaceX, essa cobra período militar, ditadura militar, mas aqui acaba de aparecer uma questão. As afirmações a seguir referem-se ao governo Médici, 69 a 73, quando houve um período que ficou conhecido como milagre econômico ou milagre brasileiro. Afirmativa 1. A economia do Brasil cresceu em média 10% ao ano? Sim. Inclusive, o destaque fica para o ano de 73, quando o Brasil cresce 14% no ano de 73. O PIB brasileiro, melhor dizendo. Tranquilo? Então, de fato, a afirmativa 1, ela está correta. Tranquilo? Bom, afirmativa 2. O Brasil alcançou a autossuficiência em petróleo? Não. O Brasil, durante o milagre econômico, ele é importador de petróleo. Mesmo com a Petrobras, criada desde 53, mesmo com todo esse investimento estrangeiro, mas o Brasil não é autossuficiente do petróleo no milagre econômico, não. Inclusive, o Brasil sofre com a crise do petróleo e aí você fica atento. Você fica atento porque a crise, primeiro choque do petróleo, em 73, completa-se, se eu estiver enganado, são 80 anos esse ano. 80 é muita coisa, acho que é 50 anos. Fica atento. Principalmente como se dá o choque do petróleo. E o choque do petróleo, esse primeiro grande choque do petróleo, de 73, se dá por conta da guerra do Yom Kippur, dia do perdão do judeu, no conflito árabe-israelense. Tranquilo? Fica atento à guerra do Yom Kippur, que gera a crise do petróleo, e também ao acordo de Camp David, que você vê na aula de geografia. Tranquilo? Fica atento em relação a isso. Dá uma olhada em relação a isso. Primeiro choque do petróleo e a guerra do Yom Kippur é o que nós chamamos de efemérides. Tranquilo? Que é aquela ideia da data redonda. Então, dá uma lida nisso antes de você fazer a prova final de semana. Tá ouvindo? Bom, afirmativa 2 incorreta. 3. Apesar do crescimento econômico, a inflação seguiu elevada, se comparada dos anos que antecederam o regime militar. Pelo contrário, está erradíssima. A gente fala de uma inflação beirando os 70%, 80% do governo João Goulart, e com uma inflação que vai ser reduzida, chegando ali entre 71 a próximo aos 15%, porém se mantém na média dos 20%. Então, sair de 80 para 20, houve uma redução. Tranquilo? Nesses primeiros anos de governo militar. Não pode ser, não está correto. 4. O estímulo ao investimento externo foi essencial para o crescimento da indústria. Corretíssimo. O milagre econômico no Brasil ele se dá especificamente, dentre vários outros motivos, mas em 2. Investimento estrangeiro e empréstimo estrangeiro também. Tranquilo? Então, afirmativa 4, correta. Afirmativa 5. As exportações brasileiras também cresceram, graças aos incentivos fiscais e à conjuntura externa favorável. Claro, do milagre econômico. Então, antecede a crise do petróleo. Tranquilo? E a 5 ela também está correta. Há sim um aumento nessa questão das exportações brasileiras. Então, nós falamos em 4 e 5 corretas. Não é igual àquela questão anterior que nós citamos. Gabarito só pode ser 4 e 5, letra A. Sem medo de errar. Questão 21. Questão tranquila, tá? No Congresso de Viena, em 1815, ficou decidida a restauração da monarquia absolutista. Ou seja, pós-derrotas de Napoleão em 1815, o Congresso de Viena, principalmente liderado por Áustria, Prússia e Rússia, decidem pela chamada restauração. Restauração dessas monarquias absolutistas do pré-Revolução Francesa. Tranquilo?
Essa volta ao poder das monarquias absolutistas provocou explosões revolucionárias em boa parte da Europa no decorrer do século XIX, dentre as quais pode-se citar século XIX, Revolução Francesa do século XVIII, 1789 ainda. Então tu já exclui a Revolução Francesa. Unificação italiana? Sim, sabe por que a unificação italiana vai ser gabarito aqui? Unificação italiana só é gabarito aqui porque ela entra numa conjuntura de explosões revolucionárias. Então existem pensamentos no século XIX, existem ideologias que estão surgindo e ganhando força no século XIX, como o nacionalismo, como o próprio liberalismo, como o próprio socialismo, tranquilo? O anarquismo também podendo ser citado. E a unificação italiana vem nessa explosão desses ideais revolucionários, principalmente voltados para a questão nacionalista. Tranquilo? Revolta dos Cipais pode aparecer como revolta dos Cipaios, é um movimento na Índia contra a presença britânica na região. Tranquilo? Guerra do Ópio também é um conflito na Ásia, envolvendo China e também a Inglaterra, relacionado ao comércio de ópio no território chinês. A China decidiu que ia proibir, a Inglaterra quer comercializar, ao conflito da Guerra do Ópio. Tranquilo? E por último, a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim, 1884 e 85, é a partilha do continente africano entre as potências europeias à época. Tranquilo? Claro, liderados pela Alemanha. Próxima questão. Bem tranquila, que inclusive já foi questão de ESA. E nem tão antiga, questão recente da ESA também. 22 diz assim: a revolta comunista de 1935, conhecida como Intentona Comunista, liderada pela chamada ANL, a Aliança Nacional Libertadora, pelo Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. Eu acredito que tu lembres disso. Eclodiu nas seguintes capitais brasileiras. Assim como na prova da ESA, aqui na prova da SpaceX, o gabarito ele é o mesmo. Gabarito letra B, Natal, Recife e Rio de Janeiro. Tranquilo? Não tem muito o que errar. 23. Eita, boa questão. Deixa eu retirar minha imagem novamente. Por quase 200 anos, a região do Mediterrâneo Oriental viveu um momento das cruzadas. Expedições de perfil militar organizadas pela Igreja Católica, relativamente... Desculpa, deixa eu voltar à leitura. Por quase 200 anos, a região do Mediterrâneo Oriental viveu um momento das cruzadas. Expedições de perfil militar organizadas pela Igreja Católica. Relativamente a esse assunto, é correto afirmar que, letra A, na Idade Média havia uma distinção rígida entre o poder do clero e dos nobres, o que pode ser percebido, inclusive, no movimento das cruzadas. Pelo contrário, havia uma busca muito próxima entre as duas instituições sociais, entre nobres e clero. Você está falando do primeiro e do segundo estado. Um nobre extremamente católico. Não há distinção, muito menos nas cruzadas. Tranquilo? Tem a sua função ali de libertar, entre aspas, para a Igreja Católica, né, libertar lugares sagrados, o principal deles Jerusalém, que no período era ocupado por muçulmanos. Letra B. As cruzadas levaram ao enfraquecimento do poder real. Pelo contrário, levam ao fortalecimento. Porque os nobres vão sendo derrotados, vão perdendo força, e ao perder força, o povo mais pobre busca um apoio. Nesse caso, volta a ser o rei. Por isso, há um fortalecimento. Tranquilo? Não pode ser letra B. Letra C. A luta de reconquista das cruzadas não era desejada pelos imperadores bizantinos, os quais, desde o cisma do Oriente, pretendiam combater os povos muçulmanos sem ajuda do Ocidente. Não faz nenhum sentido. Aqui, quando ele fala de Império Bizantino, gente, território do Império Romano Oriental. Tranquilo? Território qual vai se fragmentar com a invasão do Império Turco-Otomano. Tranquilo? Não pode ser gabarito. Letra D. Havia outros interesses em jogo nas cruzadas, como o comércio, atividades de destaque no início do período, mas que perdeu importância no decorrer do tempo. Gente, não dá. Não dá para ser letra D. Porque, de fato, havia outros interesses. Tem a questão da abertura comercial, é o período que se destaca Gênova e Veneza nesse comércio pelo Mediterrâneo. E quando começa, de fato, esse comércio, ele não mais vai ser enfraquecido. Tranquilo? Não pode ser gabarito. Ele não perde importância no comércio. Pelo contrário, se torna atividade comercial, atividade extremamente importante.
Letra E. Para a historiografia dos países árabes, as cruzadas foram a primeira manifestação do imperialismo ocidental. Nós já citamos isso, que imperialismo é um conceito, e nós citamos inclusive esse exemplo da questão, que é um clássico imperialismo da Idade Média, que é o da Igreja Católica, que é as suas ações para além do seu território. Tranquilo? Bom, para finalizar, última questão. Segundo o Renato. E eu preciso tirar novamente a minha imagem, né? Bom, a Guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai, envolveu os aliados Argentina, Brasil e Uruguai contra o Paraguai, chamada Tríplice Aliança. Foi o conflito mais sangrento ocorrido na América do Sul no século XIX. Relativamente à Guerra do Paraguai, é correto afirmar que... Letra A. O primeiro avanço das forças paraguaias foi a invasão da província argentina de Corrientes? Não. O primeiro avanço paraguaio é no Mato Grosso, capturando o navio brasileiro Marquês de Olinda. Tranquilo? Não é na região de Corrientes, não. B. As tropas paraguaias, após a vitória na Batalha do Riachuelo, já para aí. Paraguai não vence a Batalha do Riachuelo, o conflito naval. Quem vence é o Brasil, inclusive liderado pelo almirante Tamandaré e Barroso. Tranquilo? Inclusive no cenário que nós temos a chamada técnica do abalamento, que quando você pega o seu navio de maior porte, bate no de menor e o destrói. Tranquilo? Não pode ser letra B. Letra C. Dentre as causas da guerra, pode-se destacar a invasão brasileira ao Uruguai e deposição de Aguirre. Isso aqui é gabarito. Tranquilo? Inclusive, é um antecedente da Guerra do Paraguai, a chamada Guerra contra Aguirre. Né? Lembra que naquele momento nós temos o Brasil, que apoia o Partido Colorado, nesse caso liderado pelo Venâncio Flores, e o Paraguai apoia o Partido Blanco, liderado pelo Aguirre. Tranquilo? E lembra do contexto. Quando o Partido Colorado está no poder, o Brasil tem livre acesso à Bacia do Prata. Quando o Partido Blanco está no poder, o Paraguai tem livre acesso à Bacia do Prata. Tranquilo? E claro, respectivamente, o outro não vai ter, dependendo de quem estiver no poder. Tranquilo? Por isso o Brasil vai depor o Aguirre, já que ele era pró-Paraguai. Tudo bem? E por isso é gabarito. Com a deposição com a invasão brasileira ao Uruguai e a deposição de Aguirre, como consequência, Solano Lopes invade o Mato Grosso e declara guerra ao Brasil, dando início à guerra do Paraguai. Tranquilo? Maior conflito. Bom, só para a gente observar as outras aqui rapidinho. Nós temos, letra D, sob o comando de Caxias, as forças aliadas venceram uma série de importantes batalhas, chamadas de Desembradas, com a tomada de Assunção, a morte de Solano Lopes. Solano Lopes não morre como Caxias comandando as tropas. Solano Lopes, de fato, é morto na Batalha de Cerro Corá, mas Caxias não comanda. Quem comanda as tropas nesse momento da Batalha de Cerro Corá é o Conde Deu, tranquilo? O genro de Dom Pedro II. E letra E. Um dos efeitos da guerra foi o aumento da dívida externa brasileira, de fato, quando o Brasil passou a depender cada vez mais de empréstimos obtidos com banqueiros norte-americanos. Não. Empréstimos com ingleses e não com os norte-americanos. Tranquilo? Senhores, espero ter ajudado. Espero que você entre em contato qualquer dia. Espero que você traga notícias boas, né, de aprovação. E que qualquer coisa a gente está aí buscando ajudar vocês mais uma vez. Tudo bem? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Espero que com boas notícias, viu? Fui!